vou ministrar hoje é sobre perdão. Talvez você se encontre no meio de uma situação dessa, e algumas incoerências que às vezes a gente percebe, e tantas incoerências. E eu conheço uma pessoa que vive na igreja, posta tantas coisas sobre a vida da igreja, mostra na hora do louvor, mostra o pastor pregando, mas a própria pessoa não se relaciona com a própria mãe. Isso é uma incoerência. Isso é um falso evangelho. Perdão não é fácil, porque se fosse fácil, também nem seria perdão. O perdão é um ato de grandeza, é uma decisão do seu coração. Então eu vou começar falando sobre, coloca para mim o próximo slide, o que não é perdão. Então essa introdução eu vou começar falando o que não é perdão, para depois falar o que é perdão, porque aí fica mais fácil. Vamos lá. Perdão não é um sentimento. Você não vai sentir vontade de perdoar quem te machuca. Não é fácil perdoar quem te machuca. Por isso ele não pode ser definido como um sentimento. O perdão ele tem que ser uma decisão. Você não vai sentir vontade de perdoar quem te machuca. Você não vai sentir vontade de perdoar quem esqueceu de você. Você não vai sentir vontade de perdoar quem te trocou, quem te traiu, quem te abandonou, quem abusou de você. Você não sente essa vontade. Mas o perdão não pode ser um sentimento. E é engraçado, o amor também. Não pode ser considerado um sentimento, ele tem que ser decisão. Porque eu tenho que amar quem? O próximo. Então às vezes eu tenho um próximo que não coopera muito para ser amado. Então eu decido amar o próximo. É engraçado que o perdão e o amor são semelhantes em qual nível? De decisão. Eu decido perdoar, eu decido amar. É uma decisão no meu coração. Paulo fala, quando eu era menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas aí depois ele fala, olha, mas eu decidi abrir mão desse sentimento, e agora é uma decisão. Não é mais um sentimento. Sentimento engana. Se você andar com base em sentimento, você vai ser traído nas suas emoções. Se você andar baseado em sentimento, você vai errar constantemente. Ah, eu estou sentindo que você está querendo dizer isso. Eu estou sentindo que você está falando aquilo. Eu estou sentindo. A maior parte do seu engano está baseado no seu sentimento. Estou sentindo. Mas quem diz que o seu sentimento é absoluto? Quem disse que o seu sentimento é o correto? E o seu sentimento já te enganou várias vezes. Nós somos seres guiados pelo Espírito de Deus. Não é o nosso sentimento que define. Por várias vezes eu senti algumas coisas que depois eu vi que não tinha nada de Deus. Eram sentimentos enganosos, baseados na minha alma. Sentimento engana, sentimento causa guerra. Estou sentindo que eles vão me invadir em qualquer momento. Então já que vai me invadir em qualquer momento, eu vou invadir primeiro. É um sentimento, te engana. Estou sentindo que vai me abandonar, então eu vou abandonar primeiro. Estou sentindo que vai me trair, então eu vou trair primeiro. Estou sentindo que vai me tirar, então eu vou resolver o problema. O sentimento ele é maligno, muitas vezes ele vai te enganar sim. Cuidado. Perdão não é um sentimento. E eu estou aqui comparando com o amor. Estou sentindo. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Perdão não é uma impotência. Eu mudei essa palavra, eu tinha colocado como fraqueza. Mas a Bíblia fala quando eu sou fraco, então se manifesta a força do Senhor. Mas eu queria mostrar que isso não fala em você ser subjugado. Nós achamos que ao perdoar alguém eu estou me subjugando, estou virando capacho. É como se eu assumisse que o erro foi meu quando eu libero perdão em alguém. Deixa eu te contar, isso não expressa isso, só expressa algo grande, grandeza, quando você perdoa. Então não é uma impotência, não fala, isso não significa que você não é nada, isso não significa que você está assumindo um erro quando você perdoa alguém. Você só está mostrando que você está rendido aos pés do Senhor para poder perdoar. Amém?
Então isso não fala mal sobre você, isso não define algo negativo sobre você, mas nós achamos que quando nós pedimos perdão, ou liberamos o perdão, é como se nós assumíssemos a nossa falha. Estou assumindo a minha falha. Não, isso só mostra alguém que tem a sensibilidade em Deus para perdoar, para pedir perdão. Aleluia. Estou mostrando ainda o que não é perdão. Essa é só a minha introdução. Eu acho que até o irmão hoje do slide chocou com tanto slide. O perdão não significa fingir que nada aconteceu. Não é uma amnésia que você tem, não. Tem gente que acha que ao perdoar, pronto, eu vou ter uma amnésia, não vou me lembrar mais. Se fosse desse jeito, meu Deus da glória, estava ótimo aí. Mas não é uma amnésia. É como se você tem um ferro e você tira ele da tomada, ele demora um tempo para poder esfriar. Vou te dar um exemplo. A minha esposa não está aqui? É um perigo a minha esposa. Ela quer passar uma roupa lá, aí ela põe na tomada, e ela vai e passa. O que ela faz quando ela termina? Ela tira da tomada e já coloca de volta no armário. O ferro está frio? Não, ele está em um processo para esfriar. Quando eu libero perdão, não quer dizer que você teve uma amnésia, mas aquilo que é um corte, um machucado, quando você libera o perdão, vai vir agora algo que vai esfriar, vai acalmar o seu coração, a coisa vai entrar no devido lugar. Então o perdão é isso, é como se você tirasse da tomada, ele vai entrar agora em um processo para esfriar. Pronto, não tem problema mais. Consegue ver um processo? Mas tem gente que acha, não, eu liberei perdão, por que eu ainda me lembro? Vou te falar, irmãos, ore por quem te machucou. É impossível você sentir raiva daquela pessoa, é impressionante. É orar. Se você ora por quem te persegue, seu coração libera. Seu coração libera. Se o seu coração está travado em algo, é porque você não tem orado por essa pessoa. Aleluia. Espero que vocês não orem muito por mim. Só na hora da refeição. O perdão não é sobre mudar a outra pessoa. Nós achamos que então quando eu falo do perdão, a outra pessoa vai mudar. Pode ser que a pessoa não mude, continue intransigente, irreparável, irrepreensível, uma pessoa que não se curva. Mas então nós achamos que quando nós perdoamos alguém, a pessoa vai mudar. Muitas vezes não vai mudar, porque o perdão tem mais a ver com você do que com o outro. Por mais que a pessoa te machucou, o perdão tem a ver com você. Você já viu quando você fica prisioneiro de alguém? Já viu? Quantos aqui tiveram problemas em relacionamentos? Levanta a sua mão. Quem não levantou é mentiroso? Tá bom, eu me expressei mal. Quantos tiveram algum problema em relacionamento antes de casar? Agora mais levantar na mão, que vai que eu levanto agora, vai achar. Você sabe que você, quando você é machucado, você não quer lembrar daquela pessoa, mas constantemente você se lembra. Às vezes você vai pegar uma roupa, aliás, você quando pegava uma roupa, você lembrava, poxa, essa pessoa gosta dessa roupa, mas eu vou vestir para mostrar que não tem nada mais, e você fica lembrando da pessoa 24 horas. Você já viu alguma coisa quando acontece com você e você não tira a pessoa da sua cabeça? O que você acha que está acontecendo? Perdão. É o perdão que não foi liberado. Pessoa que você não tira da sua cabeça, porque o perdão não foi liberado. Libera, coisa, você vai ver que a coisa agora começa a fazer sentido. Você que é liberto. É você que é liberto. E há pessoas que passam anos lembrando do problema. Há problemas intencionais, a pessoa foi intencional no problema, te machucou mesmo, mas há problemas que não são intencionais. Não foi premeditado. Precisa de perdão? Precisa, mas não foi intencional. E aí você está preso em algo que não foi intencional. Você não consegue seguir a sua vida e você está preso naquela amargura, naquele ressentimento, naquele caldeirão fervendo. O que é um caldeirão fervendo? Você vai morrer porque a temperatura vai subindo e você não vai vendo, porque a amargura está ali dentro, ali, é um tempero que está acabando com a sua vida, e a pessoa nem sabe talvez que te machucou tanto,
ou até sabe, mas não foi intencional, não foi porque eu quis, alguma coisa aconteceu, mas você está preso naquela situação por conta de falta de perdão. Errou mesmo com você. E aí, você vai fazer o que agora? O que você vai fazer? Errou. Você vai ficar preso nisso? Você vai parar sua vida nisso? Ou você vai seguir adiante? Eu quero ser mais nobre do que os erros que cometeram comigo, irmãos. Eu quero ser perdoador. Eu quero me ver livre de circunstâncias que me machucaram. Isso só é possível em Cristo Jesus. O perdão não significa reconquistar a confiança automática. Então quer dizer que quando eu perdoo é automático, aquilo aproxima? Não quer dizer que vai, e talvez nem volte. E não é automático, é um processo. Pessoas que são traídas, é um processo agora de cura, de confiança sendo restaurada, sabe, aquela posição. Isso é um processo, isso não é do dia para a noite. Então nós achamos que perdoar é isso. Estou te falando, perdão não significa isso. O perdão não significa cura emocional instantânea. Mas não era o mesmo? Próximo. O perdão não significa reconquistar a... Mãe. Ainda bem que eu avisei antes, né, irmãos? Era madrugada, então agora você põe na conta do amor. Você me perdoa? Aleluia. Próximo. Uai, minha irmã, não. Não, aí você está brincando. Aí também não. Não, aí também não. Eu te perdoo. Você está testando, né? Publicamente. Irmãos, é impressionante. O perdão não deve ser uma condição para estabelecer poder sobre o outro. Do tipo, você errou comigo, agora eu vou fazer o que com você? Agora você me deve a sua alma. Você me deve o resto da vida. Mas para aí, que perdão é esse que é condicionado agora a uma escravidão? Não é isso. Nós achamos, tem muitas pessoas que acham que isso aqui, agora eu tenho poder sobre você. Você errou comigo, agora eu tenho direito. Errou. Da mesma forma, porque isso não é perdão. Perdão libera. Consegue ver que o perdão te libera? O perdão te libera da escravidão. Você é perdoado? Você é perdoado. Você é perdoado. Mas nós achamos que ao perdoar alguém, agora aquela pessoa deve tudo para mim. Ela não tem o direito mais de escolha. Ela é obrigada a ter que fazer tudo para mim. Não é isso o perdão. Perdão faz é liberar a pessoa. Sabe uma coisa que é muito bonito, é lindo? É algo que eu acho que assim, é nobreza na vida da igreja. Há igrejas que elas lideram por imposição de poder. Eu acredito que a liberdade, ela conecta mais do que a imposição. A liberdade é como se você criasse um pássaro com a porta aberta da gaiola. Ele pode ir para todos os lugares, mas ele volta porque ele sabe que ele tem o quê? Liberdade. E o Senhor nos libertou. Você é livre em Cristo Jesus, amém? Mas quando nós perdoamos alguém, nós achamos agora que a pessoa agora deve tudo. Então vamos supor que eu errei com a Gisele, coisa que isso não acontece. Jamais. E aí então, eu peço perdão para a Gisele, mas ela dentro dela agora, ela se sente no direito de tudo que ela pedir para mim, eu tenho que fazer. Por quê? Porque já que eu errei com ela, agora eu sou obrigado. Não é isso perdão. Perdão, olha, fique em paz, vá em paz. Está em paz. Está em paz. Você não me deve nada. A Bíblia fala que a única coisa que a gente deve um ao outro, sabe o que é? Amor. Nós não somos devedores mais em nada. O perdão então agora, olha, fique em paz, meu irmão. Está resolvido isso. Fique em paz. Eu errei, você errou, mas estamos em paz. Amém? Mas o que é realmente então o perdão? Agora então, essa é a minha pregação. O que é perdão?
Aí eu coloquei, para você não ficar muito angustiado, 7 coisas do que é o perdão. Só 7. Aleluia. Glória a Deus. Ficou agoniado aí? Falou, eu te perdoo, você que mentiu para mim. Vamos lá. Por que devemos perdoar? Nós éramos devedores, Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ué, mas espera aí então. Se eu era devedor, por que agora eu me sinto na obrigação de cobrar quem me deve algo? Espera aí, eu fui perdoado. Se de graça eu recebi, de graça eu recebi o perdão. Então agora eu vou liberar quem errou, quem praticou o mal. Porque se eu não pratico isso, eu estou me colocando numa posição superior à de Cristo. Como assim, pastor? Cristo perdoou? Ele precisava ter perdoado? Precisava, irmãos? Então quando eu não perdoo, eu estou me colocando numa posição acima do Senhor. Em outras palavras, eu sou melhor do que Cristo. Por isso nós perdoamos. Perdoamos. O perdão é para quem precisa ou para quem não precisa? É para quem precisa, irmão. Você já foi miserável, hoje você não é mais. Amém? Nós já erramos tanto, irmãos. Alguém já mentiu na vida? Vou até coçar o olho aqui. Você já magoou alguém? Você já falou que não queria para alguém? Você já fez alguma coisa que você, só de lembrar, você tem vergonha do que você fez? Você tem vergonha? Sim, fala, nossa, eu não consigo nem lembrar disso. Tem coisa que só de pensar eu arrepio inteirinho. Mas você foi perdoado? Você foi amado? Então, perdoe. De graça eu recebi, de graça eu vou te dar. Vira para o seu irmão e fala, eu te perdoo. Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Próximo. O perdão é uma necessidade. Olha só. Toda amargura, ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sejam uns para com os outros o quê? Benignos, misericordioso, perdoando uns aos outros, como também vos perdoou em... Então, é uma necessidade. O perdão, irmãos, olha, é impressionante. Não é só uma condição quando eu erro, é algo sobrenatural quando você consegue perdoar quem te machucou. Eu vou te falar, é bênção você receber um presente, mas eu vou te contar algo, você se sente muito melhor quando você dá o presente, é ou não é? É ou não é? Vou te mostrar um exemplo. Você veio para os Estados Unidos, passou algumas complicações e você começou a receber uma cesta básica. Foi uma grande bênção. Mas eu te garanto que dentro de você poder dar uma cesta básica hoje é muito melhor do que receber. É ou não é? Não é verdade? Isso significa que é melhor dar do que... Então, quando eu ofereço esse perdão deliberado em Cristo Jesus, irmãos, isso mostra a sua grandeza de ser humano. Fala, olha, não me deve nada, vamos seguir adiante, está tudo em paz, está em paz. Isso mostra realmente o tamanho da grandeza em Cristo operando em nós. Porque se for uma dívida que todo mundo te deve, me deve, você me deve, você me deve, você me deve, chega uma hora que isso cansa até você mesmo, porque todo mundo deve. Você já viu gente que anda com nota promissória na testa? Você me deve algo, você me deve, você me deve, chega uma hora que cansa a sua alma. Irmãos, eu te falo por experiência própria, diante de Deus, as coisas mais significativas que acontecem na minha vida é toda vez que eu dou, não é quando eu recebo.
toda vez quando eu entrego alguma coisa, toda vez que eu ajo, toda vez que eu renuncio, toda vez que eu dou, toda vez que eu perdoo, irmãos, algo dentro de mim eu percebo, está sendo liberado algo dentro de mim, na minha vida, sabe, eu vivo em paz em Cristo Jesus, né? Nesses últimos meses, eu acho que eu estou vivendo um tempo de maior paz dentro de mim, porque antes eu ficava o tempo inteiro reivindicando algo, mas por que isso? Por que está fazendo aquilo? Por que abandonou? Por que deixou? E o tempo inteiro, sabe, a maior paz é falar: Deus, eu libero, ninguém me deve nada, nada, mas da mesma forma que ninguém me deve nada, vou falar, eu perdoo, eu sei. Você já viu coisa que acontece só com o pastor? Vocês já viram isso? Abre um parênteses, chegou agora a sessão reclamação. Quando alguma coisa dá errado, parece que dá errado com quem? Com o pastor. Incrível. Fecha parênteses. Passei. Eu terminei aquele outro tópico, volta lá no 2, deixa eu ver. Então tá bom, então só para concluir, faz um teste, faz só um teste, decida não reivindicar, decida perdoar. Irmãos, é impressionante a atitude que você manifesta, aquilo que você vai experimentar dentro de você, é algo assim que você, é sem peso, é uma paz, é uma alegria, é uma atitude de nobreza que ninguém pode tirar de você. Vou contar para vocês uma situação que aconteceu. Alguns talvez não saibam, mas nem vou entrar em detalhes. Quando eu mudei para os Estados Unidos, eu mudei por conta eu queria andar com um cunhado meu, que era casado com a minha irmã, que hoje não são casados mais. E ele era um grande homem de Deus, mas ele escolheu viver no pecado, e acabou sendo exposto por ele mesmo, e bem na véspera que esse pecado dele ficou exposto, e eu não tenho problema de falar isso, mas que o Senhor me curou, amém? Eu me lembro que eu estava em casa orando, e ele passando uma situação muito delicada, e eu escrevi para ele a seguinte, eu lembro até hoje que eu escrevi para ele, eu falei: olha, eu sei que você está debaixo de uma pressão, e eu não sabia que pressão que era para mim era decisões ministeriais. Eu falei para ele, olha, faz o seguinte, você vai ser o pastor da igreja local, eu vou ser o segundo, e passo para você até a supervisão, o que for necessário para você ficar em paz, é isso que eu vou fazer. E ele ficou muito chocado com aquilo, porque ele sabia o que foi chegar até aqui, plantando igreja, as situações que a gente passou, não sei quantos são dessa época, acho que eu estou vendo ali a Aldo, o Cláudio ali atrás, eu acho que são dessa época, não sei quem mais, alguém mais dessa época, tem mais alguns irmãos dessa época aqui. E ele sabia o que foi para chegar até aqui, irmãos, e só o Senhor sabe o que a gente passou para chegar até aqui. Finanças, pressões, crises, situações assim que o diabo se levantou mesmo para querer acabar com a igreja, e aquilo eu sabia, mas Deus falou algo para mim: essa vai ser a sua última oportunidade de fazer algo em relação à vida dele. Mas eu não entendia aquela impressão no meu espírito, eu não sabia do que se tratava aquilo, eu não sabia por que aquilo, e eu estava disposto a abrir mão de tudo para que ele estivesse na posição. Irmãos, eu senti uma paz no meu coração, no meu espírito, que eu não sei explicar o tamanho, mas eu podia reivindicar: peraí, eu que plantei a igreja, eu que enviei os pastores, sou eu que mantenho a vida financeira desses irmãos que foram enviados, eu tinha tudo para reivindicar, tinha tudo, mas você sabe, aquele momento, Deus falou comigo: essa vai ser a sua última oportunidade de nobreza para com ele nesse nível. Eu não sabia. Meses depois,
ele foi exposto, foi removido do ministério. Depois eu entendi. Você sabe por que eu estou te dando esse exemplo? Porque pode ser, e esse relógio ele conta de trás para frente. Há pessoas que estão próximas de Deus recolher, e talvez você não tenha mais oportunidade de ser nobre, perdoando. Talvez você não vai ter mais outras oportunidades de perdoar quem te machucou. O relógio está contando de trás para frente na vida dessas pessoas, e na sua também. Hoje é dia de oportunidade de você perdoar, irmãos. De você perdoar. De você ser mais nobre do que o pecado que cometeram contra você. De você ser muito mais nobre do que o machucado que te feriu. Próximo. Ao perdoar, expressamos a atitude de Cristo. Colossenses 3:12, 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de profundas de misericórdia, sendo benigno, humilde, manso, longânimo, suportando uns aos outros. Esse suportar, ele tem dois sentidos mesmo. Um suportar eu vou dar ajuda para o meu irmão, eu pego o braço dele aqui, eu vou dar suporte. Mas esse suporte também pode ser traduzido como tolerar o irmão indesejado. Mesmo tolerar o irmão indesejado, engolível. Existe essa palavra? Você não tem? Acabei de lançar uma aí para o dicionário. Chato, complicado. Você vai ter que tolerar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e você vai ter que suportar nas entranhas do seu ser. Você vai tolerar o irmão. Você achou que servir ao Senhor é fácil? Flores, flores. Você vê aqui o louvor aqui, você acha que não tem problema entre os irmãos. Você vê aqui os irmãos cantando, levante a sua mão, adore a Deus. Vai no ensaio. Se você vê, vai no ensaio, você não vai ter confusão. E hoje aqui tinha uns 30 aqui. Mas você sabe o que é o mais nobre? Irmão, eu vou suportar. Amém? Vou tolerar você e vou te ajudar. Glória a Deus. Aleluia. Isso é no meio deles. E quem não foi chamado para cantar ainda? Você acha que eu não sou sentido, irmãos, quando eu vou cantar e alguém ri? O irmão aqui, aquele dia, quem que era o irmão que estava tocando? Ele era convidado ainda, não era? O irmão estava convidado, comecei a cantar, ele não sabia que nota colocava. Eu olhei, a minha esposa quase que riu, ela falou, amor, eu só não ri aquele dia para manter o respeito. Aí eu falei, manda um fim menor, aí pronto, ele desorientou a cabeça. Sessão desabafo agora, vamos voltar para a pregação. Não, volta lá, por favor. Perdoando uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, faça você também. O Senhor podia reivindicar o que Ele quisesse, reconhecimento, posição, respeito, mas Ele reconheceu isso. Ele fez o que? Gratuitamente. Ele falou o seguinte: obras maiores vocês farão. Estava conversando esses dias com o Paulo, estava lembrando de algo que eu fui num aniversário, e eu particularmente, eu acho que tem estágios que você chega, mas para mim o ápice de um grande pastor é quando ele repete as palavras de Cristo na vida dos seus discípulos: obras maiores vocês farão. Isso mostra o nível de maturidade com o qual você chegou. O que significa isso? Eu agora quero que você
vá mais longe, faça melhor. E quando eu falei para esse pastor, eu falei de coração, eu fiquei lembrando disso, falei, olha, eu acho que o ápice do nosso ministério é a gente poder chegar nos nossos discípulos e nós falarmos, eu quero que você faça obras maiores. Aleluia. Quarto, vai subir para tocar o teclado? Já acabou meu tempo? Pode subir. É luta, irmãos. Estou contando para vocês, irmãos. É duro. Você funda a igreja, você vê o menino crescer, você dá a oportunidade para ele, e ele determina o tempo que eu prego agora. Vai lá, acha o fim menor, que hoje eu vou cantar aqui, irmão. Você acha esse fim menor aí agora. Calma, irmão, calma, é um processo, perdão. Vamos lá. Quarto, não deve haver limites para o perdão. Nós queremos condicionar, não, até aqui eu perdoo, mas depois daqui não tem jeito mais. O perdão não tem limite, irmãos. O perdão é para quem realmente não precisa, e o perdão é para quem errou com você. Porque se não tiver errado com você, não é perdão. É ou não é? Para quem que é o perdão? Para quem erra com você. Para quem que é o perdão? Por quê? Olha só, mas sobretudo, tende de forma ardente o amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de falhas, de erros, de coisas que cometeram com você. Sabe, eu vou para um outro nível, mais elevado, um nível elevado de nobreza, sabe, nobreza, sou nobre com as minhas atitudes, é mais elevado, irmão, sério, eu não acredito assim, eu acho que 99%, eu acho que as pessoas erram, não é porque querem errar, claro que tem pecados que as pessoas decidem cometer, mas vou te contar, eu não quero magoar minha esposa, mas eventualmente eu posso machucá-la, eu não quero magoar os meus filhos, mas eventualmente eu posso magoá-los, e aí agora entra o que? Me perdoa. Esse é o caminho, irmãos, amém? Esse é o caminho mais elevado da vida da igreja, muito mais elevado da vida da igreja. Próximo, a falta de perdão nos mantém em cativeiro. É aquilo que eu falei, a falta de perdão na vida de uma pessoa é como uma escravidão destrutiva que causa contenda, divisão, depressão, opressão, doença, divórcio, que tinha acento maiúsculo ali, eu não pus, e até mesmo condenação. Olha só, eu lembro, antes de converter, eu tinha uma namorada e ela terminou comigo, e como é que ficou o meu coração? Eu não conseguia perdoar, e tudo que eu fazia, eu lembrava da bendita. Ao invés de tentar esquecer, o que acontecia comigo? Lembrava, gente, mas para aí, eu quero esquecer, mas aí eu ia pentear o cabelo, eu lembrava, eu ia em um lugar, eu lembrava, e aí o que era um sinal evidente? É porque o meu coração não perdoou. Enquanto você não perdoa, você se torna escravo de quem te machucou. Às vezes a pessoa que te machucou nem lembra mais de você, seguiu a vida, foi adiante, mas você que foi machucado, você está escravo daquela pessoa, você não consegue ouvir o nome daquela pessoa, você não consegue, você mexe com você quando alguém pergunta, ou quando você passa em algum lugar. Isso aí, irmãos, é o perdão que está faltando, e quando você não perdoa, você está falando no mundo espiritual, eu sou melhor do que Deus, mesmo Jesus tendo perdoado, eu não perdoo. Você está falando que você é melhor do que Cristo, a sua atitude, você está falando que você é melhor do que Cristo.
penúltimo. O perdão é um ato de decisão, eu disse lá atrás. Não é um sentimento, mas uma decisão. Ele é contínuo. Passado, presente e futuro. Eu perdoo o que fizeram. Eu declaro que eles estão perdoados. E eu os perdoarei sempre. Conseguiu ver como que é? É fácil, pastor? Não é, irmãos. Alguma hora eu falei que perdão é fácil aqui? Falei, é fácil perdoar? É fácil. É muito fácil. Não é. Mas é possível. Não é fácil. Machuca. Você está me olhando aqui, você está falando assim, você não sabe o que eu vivi. Oh, irmãos, todo mundo aqui foi machucado em algum nível. Todo mundo aqui foi machucado em algum nível. E pode falar a coisa mais óbvia. Você foi machucado por alguém que você confiava, muito próximo. De alguém que você esperava alguma outra ação. Mas por que Deus ainda permite isso? Você acha que é da vontade de Deus o seu sofrimento? Não. Mas por que Deus permite isso? Eu não acredito que Deus traz essas coisas só para nos machucar. Não, de jeito nenhum. Mas eu acredito que mesmo o inimigo vindo e fazendo e agindo, é onde Deus agora vai alinhar tudo que nós falamos. O que você fala está alinhado? Olha, perdão é nessa hora. Tem que perdoar então, olha, perdoa. E há o perdão também hipócrita. O que é o perdão hipócrita? Você vai entender. Uma menina uma vez chegou na Gisele e falou assim: quero te pedir perdão. Você vai entender porque é hipócrita. A Gisele ficou surpresa com a menina. E aí ela falou: é porque eu tenho inveja de você. Tem coisa que você contar para os outros, não. A Gisele ficou assim olhando para a menina e falou: nunca imaginei, Márcio, que ela tinha inveja de mim. Você acha mesmo que aquilo era o melhor? Não é o melhor. Não é o melhor. Há coisas que é você e Deus somente. É Deus e você, ninguém mais. Você acha mesmo que eu preciso falar aqui as minhas mazelas? As minhas lutas que eu tenho com vocês? Esses dias o irmão estava contando: pastor, o irmão esses dias estava falando de você. Nossa, irmãos, vontade de saber quem que era. Mas eu fiquei tentando deduzir que era o pior. Falei: com quem que ele tem contato? Aí você sofre duas vezes. Mas é isso que o diabo quer fazer com você. O diabo aproveita do seu coração ferido, da sua mente ferida, para acabar com coisas que Deus está agindo para o propósito dele, para você abrir mão. Sabia? A falta de perdão, irmãos, causa guerras, divórcios, morte. E o diabo, ele entra de uma forma sutil, alimentando no seu coração. Ele vai alimentando no seu coração. E o que ele faz ainda? Ele vai influenciando pessoas para poder ainda ficar tocando aonde? Lá na ferida. Mas você vai aceitar isso? Se fosse eu estou falando só para edificar a sua vida. Olha, eu não queria falar não, mas eu estou sentindo que eu tenho que falar. Olha o sentido, olha o sentimento. E aí de repente você está ali preso
em algo miserável que está acabando com você. Você acha mesmo que Deus quer acabar com você? Você acha mesmo que Deus quer tirar sua paz? Você acha mesmo que Deus quer tirar a alegria do seu coração? Então tenha discernimento para entender que o diabo está tocando em coisas para minar você, através da falta do perdão. Por último, deixei bem negritado, ele é um princípio espiritual, por isso nós perdoamos, mas não te obriga a conviver com quem você perdoou. Aleluia, finalmente alguma coisa boa, né? Aleluia. Vou te dar um exemplo. Você veio, me pediu $5.000 emprestado. Você ficou de me pagar com uma semana. Passou uma semana, você veio e não me pagou. Qual que é o padrão mais elevado? Vou perdoar você. Não, aí é arrebatamento, irmão. Aí nesse nível aí é arrebatamento, Paulo. Presta atenção aqui, Paulo. Me ajuda em outro nível, Paulo. Vocês ouviram o que ele falou? Emprestar de novo. Eu falei, não. Aí você veio e não me pagou. Eu vou fazer o quê? Irmão, fique em paz. Você não me deve nada. Amém? Mas passou alguns dias, você veio atrás de novo e me pediu 5.000 de novo. Aí agora eu não sou obrigado. Perdoar não significa ser tolo também. Amém? Porque aí já é tolice. Mas o meu papel é perdoar, irmãos. Não tem outro caminho. Qual outro caminho? Eu preciso então caminhar junto dessa pessoa. Irmão, está resolvido, não temos mais nenhum problema, mas a gente não precisa ter negócio juntos mais. Teve uma pessoa que durante 29 minutos num telefone, ela me xingou de tudo. Será que eu marquei 29 minutos? Ela me machucou mesmo, irmãos. Ela me machucou de uma forma assim, 29 minutos. Ela falou coisas absurdas. Irmãos, eu não sou menino mais. Não é um jogo de futebol que eu estou jogando. Estou vivendo a minha vida para o Senhor, irmãos. Sabe, eu não vim para cá para brincar de ser crente. Eu não vim para cá para poder ver o que ia dar no país das maravilhas, do sonho americano. Eu vim para cá para dedicar minha vida para fazer isso. E quando essa pessoa falou para mim isso tudo, eu falei, olha, eu desliguei o telefone, e na mesma hora, né, eu lembro que eu liguei para os pastores, falei, olha, aconteceu isso, mas eu quero ser mais nobre de tudo que eu ouvi. Levantei uma oferta para essa pessoa, e abençoei a vida dessa pessoa. Anos depois, agora, pouco tempo, a pessoa me chamou para ir na casa dela jantar. Provavelmente para me pedir perdão. Mas já está perdoado, irmãos. Já está perdoado. Já está perdoado. Eu não precisava ir lá para falar o que eu já decidi. Já está perdoado. Poderia ter ido? Com certeza e sem problema algum. Nenhum. Mas para eu ir lá, para ouvir o pedido de perdão, não tem necessidade mais. Já está perdoado.
Então há pessoas, irmãos, que realmente eu não preciso conviver mais. Vou morar no céu com elas. Se eu encontrar em qualquer lugar, eu vou perdoar. Vou ser nobre, não é falso não, vou ser verdadeiro mesmo. Assim como eu encontrei com ela, na porta do prédio. E aí eu fui lá, dei um beijo no irmão. Está perdoado. Mas eu não preciso conviver, irmãos, mais. Mexer com perdão é uma bomba, viu, irmãos? Não sei aonde que Deus falou com você. Mas por último, não está aqui mais, irmã. Agora você procurou, desesperou aí, né? Tem uma pessoa que você precisa perdoar hoje. É você mesmo. Uma coisa que mais mexe comigo, vou te falar, é quando eu falo algo e eu não cumpro. Isso é o mais... Uma vez eu falei isso para os pastores, que o mais difícil para mim é falar algo que eu não consegui cumprir. Sim, eu posso contar talvez na minha mão, mas aquilo me consome, irmãos. E aí, agora? Agora é a hora de você ir para Deus e falar: Deus, não quero mais essa culpa em mim, retira de mim. É você liberar perdão na sua própria vida. Há um tempo atrás eu falei para minha esposa que tinha algumas pessoas que eu queria pedir perdão, mas é uma linha fina, porque elas não iriam compreender o pedido de perdão, elas não iriam compreender. Engraçado que Deus gerou algumas oportunidades para eu pedir perdão para essas pessoas, porque Deus viu que realmente era um desejo do meu coração, mas outras pessoas eu não tive a oportunidade. Eu ajoelhei e falei: Deus, tira de mim essa condenação maligna. Eu quero sentir o teu perdão. Eu quero sair daqui em paz. Porque talvez, irmãos, foi você que machucou muita gente. Foi você que maltratou muita gente. Talvez foi você que abusou de alguém. Foi você que traiu alguém. Foi você que falou. E você está aí me olhando e pensando: e agora? O que eu vou fazer? Então hoje é um dia que eu gostaria de orar por perdão entre nós. Países começam guerras por falta de perdão. Casamentos são destruídos por falta de... Pessoas suicidam por falta de um perdão próprio. Vamos orar? Vamos orar? Pode ser só o teclado aqui hoje, pode ficar os irmãos do louvor, que eu acho que essa palavra, ela é para todos. Ela é para mim, ela é para vocês. De madrugada, minha esposa dormindo e eu terminando essa palavra. O Espírito Santo sabe por que a gente tem que trazer essa palavra aqui hoje. Envia essa palavra para alguém, mas não é para dar recado para alguém, não. Mas eu sinto, nós precisamos liberar um ambiente de perdão vivo. Espírito que move entre nós, o Espírito que nos consola, o Espírito de Deus. Hoje nós precisamos de uma manifestação tão íntima do Senhor, ó Pai, aqui. Talvez você defraudou uma mulher, talvez você criou expectativa em alguma pessoa, talvez você fez promessas e não conseguiu cumprir. Você está no seu direito, nas suas reivindicações, mas perdoa, remove do seu coração, remove, com seus olhos fechados. Oh meu Deus,
Que evangelho poderoso é esse, Pai, que pode trazer hoje cura nos corações dos meus irmãos. Um evangelho poderoso que pode restaurar vidas. Esse evangelho, Pai, que traz paz. Esse evangelho que traz restituição. Esse evangelho, Senhor Deus, puro e verdadeiro. Às vezes as coisas mais básicas são as coisas que nós mais erramos, irmãos. Quero pedir perdão para a igreja se em algum momento eu fui indevido com vocês, irmãos. Quero pedir perdão para os pastores se eu fui indevido com a minha fala, com a minha atitude para com vocês. Quero pedir perdão para minha esposa se eu fui indevido com você em algum dia, amor. Quero pedir perdão para os meus filhos se eu fui indevido. Quero pedir perdão para o Senhor Jesus, ó Pai, sem hipocrisia no meu coração, se em algum momento eu não tenho sustentado o testemunho que o Senhor me chamou para fazer. Quero pedir perdão para a minha liderança, se alguma coisa eu fiz de forma indevida. Espírito Santo, quero te pedir perdão se eu não tenho sido sensível à tua direção. Espírito de Deus, Pai, eu não quero ser hipócrita, Jesus. Eu quero a sua palavra viva. Uma palavra de perdão hoje é liberada sobre você, meu irmão. Uma palavra de restituição é liberada no seu coração. Quando você perdoa, você passa a admirar, é impressionante. Quando você libera perdão, você começa a admirar. Quando você libera perdão, você tem alegria de ouvir a voz daquela pessoa. Quando você libera perdão, as coisas começam a fazer mais sentido. A paz que excede a todo entendimento começa a reinar na sua casa. A paz opera no seu coração, irmãos. Paz, precisamos de perdão. Uns para com os outros, suportando uns aos outros, abençoando uns aos outros, porque nós já fomos perdoados em Cristo Jesus. Nós já fomos perdoados. Não há mais condenação. Meu irmão, se você está debaixo de condenação hoje, eu te falo, saia da condenação, porque Cristo já te perdoou. Não é mais condenado. Não mais lembre do seu passado. Deixe o Espírito Santo remover toda acusação do seu coração, de coisas que você falou, de pensamentos que vieram, de ações que você foi tentado a fazer, de coisas que você cometeu, de julgamentos precipitados, de calúnias feitas sobre a vida de alguém, a covardia de falar de pessoas que não estavam juntas para se defender, a covardia de acusar sem provas, o falso testemunho. O Espírito Santo hoje traz esse ambiente de cura sobre nós, irmãos. Um ambiente de cura, um ambiente de perdão. Espírito Santo de Deus, Pai, vai lá no coração, lá naquele lugar, na mente. Espírito, eu te peço, remove, Espírito Santo de Deus, remove, Senhor Jesus, remove, Espírito Santo de Deus, remove, Espírito Santo de Deus, remove, Espírito Santo de Deus, remove. Eu quero orar para pessoas que se levantaram contra os seus próprios pais, desonrando, desrespeitando. Eu quero orar. Talvez você não tenha mais a oportunidade de pedir perdão pelas suas atitudes. Talvez sua mãe, seu pai já foram recolhidos e você ainda sofre com isso. Eu quero aqui trazer paz no seu coração. Fale para Jesus: Senhor, o Senhor pode ouvir a minha oração como meu Pai. Senhor Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor tire toda essa angústia e a oportunidade que eu não tive de pedir perdão, olhando nos olhos. Peço perdão, Senhor Deus, para os meus pais.
Se você já condenou, você foi implacável no seu coração sobre a sua liderança, sabe, você sente que a sua vida está travada em algo, por desonra, fale para Jesus: oh Deus, meu coração na sua presença se debruça, Pai, e eu peço perdão se um dia eu falei mal daqueles que um dia o Senhor colocou sobre mim. Oh Jesus, aqueles que não estão mais perto, Pai, me perdoa se eu os ofendi, se eu os ataquei, se eu os desonrei no meu coração, com pensamentos, com palavras, me perdoa, Jesus. Aqueles que estão próximos hoje, Deus, me perdoa, Pai, porque um dia eu me levantei e critiquei algo, Pai. Às vezes você foi muito bruto com seus filhos, e você tem uma acusação de ter sido muito agressivo, e seus filhos hoje vivem em paz, mas você vive debaixo dessa acusação. Eu quero hoje falar que o Espírito Santo te libera agora, não fique acusado mais, vai para Jesus agora e fala: Deus, eu te peço perdão, porque um dia eu me levantei contra os meus filhos, no seu cônjuge, ou se você defraudou uma mulher, você criou expectativas, você foi injusto, você foi imaturo, você foi falso, e o Espírito Santo de Deus hoje te conceda e você seja liberto dessa acusação, com seus olhos fechados. Não é mais uma questão de tolerar, irmãos, hoje a decisão é amar. Eu amo, irmãos, diante de Deus eu não tenho nada mais hoje pendente com alguém, irmãos. Hoje, na hora que eu oro e eu penso, eu estou em paz com todos que eu caminhei, eu estou em paz em Cristo Jesus. Houve pessoas que eu fui muito firme, outras pessoas eu fui muito manso, não soube dar o torque necessário. Eu peço perdão, Pai, se eu fui negligente em alguma área, me perdoa. Mas eu tenho paz hoje, irmãos, não me sinto devedor de nada, não me sinto devedor de ninguém, exceto o amor, irmãos. Oh, irmãos, isso me dá tanta paz no meu coração, tanta paz. Já vivi muito angustiado, irmãos, mas hoje eu tenho paz, não me sinto mais condenado, eu estou em paz em Cristo. Eu posso sentar com qualquer um e ficar em paz. Deus, cada um tem a sua necessidade aqui, Jesus. Faz uma visitação no coração dos meus irmãos aqui. Faz visitação no coração, na mente dos meus irmãos. Faz uma visitação aqui, Espírito Santo. Traz, Senhor Jesus. Se você está com a sua família, eu gostaria que você ficasse de pé agora. Se você está sozinho aqui, eu vou te chamar aqui à frente. O obreiro Felipe, vem aqui para frente aqui. Vem aqui com a sua esposa. O obreiro Felipe, quem está sozinho aqui hoje, eu gostaria que viesse orar aqui. O Felipe vai orar com vocês. Mas se você está com a sua família, eu gostaria que você orasse com a sua família. O pastor Paulo vai pegar depois o telefone de vocês para orar por vocês, tudo bem? Eu gostaria que você orasse. E às vezes nós machucamos e nós nem sabemos.
Mas se você puder pedir perdão para a pessoa que está do seu lado, ela me perdoa pelo que eu fiz, perdoa a minha atitude, minha agressividade. Mas que você orasse com a sua família aqui agora. Esse é um ambiente de perdão que tem que ser liberado entre nós, irmãos. Ore com quem está perto de você. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro com a minha família. Senhor Deus, eu peço perdão, Arthur. Se eu fiz algo que te magoou um dia, filho, me perdoa. Sofia, me perdoa se eu fiz algo que te magoou. Amor, me perdoa se eu fiz algo. Me perdoa. Eu quero ser alguém que seja encontrado fiel no Senhor nesses dias. Quero pedir perdão se eu agi de forma errada com vocês. Quero falar que vocês são especiais para mim, dados por Deus. O Senhor confiou vocês na minha vida, que eu possa ser encontrado fiel. Me perdoa.